Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos e irmãs, nós aqui nos reunimos nesta noite santa da prisão de nosso Senhor Jesus Cristo, não como um povo qualquer. Estamos aqui nesta praça, diante da igreja, templo sagrado, casa de Deus. Estamos aqui, meus irmãos e irmãs, porque somos o povo santo do Senhor, o povo que Deus escolheu, o povo que Deus quis que estivesse na sua presença, porque o Senhor nos ama. O Senhor conhece cada um de nós, conhece os nossos defeitos, conhece as nossas qualidades, conhece o amor e a fé que cada um de nós traz no seu coração nesta noite santa, em que celebramos a falta de amor, a falta de fé daqueles que condenaram nosso Senhor Jesus Cristo à morte. Nós estamos aqui nesta noite santa, meus irmãos e irmãs, como povo santo de Deus, e não como uma massa sem identidade, e não como uma multidão que não sabe o que faz, que não sabe o que quer. Não. Cada um de nós está aqui com um propósito de vida, com um propósito de fé. A fé, meus irmãos e irmãs, é dom de Deus. A fé é uma graça que Deus oferece a todos os seus filhos e filhas. Mas a fé, meus irmãos e irmãs, ela também exige uma resposta que é totalmente individual. Porque o povo de Deus não é uma multidão. O povo de Deus não é uma massa, mas é a comunidade dos filhos e filhas de Deus, a comunidade dos seguidores de Jesus Cristo, a comunidade, meus irmãos e irmãs, daqueles e daquelas que fizeram o seu encontro pessoal com o Senhor. Se estamos aqui e ainda não conhecemos Jesus Cristo, é o momento, meus irmãos e irmãs, chegou a hora de abrirmos o nosso coração ao Senhor. E é por isso que eu gostaria de convidar cada um de vocês presente nesta praça, cada um dos membros do povo de Deus, nós que somos conhecidos e amados pelo Senhor, nós temos uma identidade, nós temos um rosto, nós temos uma personalidade de cristãos. Este rosto, meus irmãos e irmãs, nós recebemos deste homem, Jesus de Nazaré, que hoje foi condenado à morte. E como nós teremos a oportunidade de celebrar na Sexta-feira Santa, ele morrerá na cruz por nós e irá mudar para sempre a história da salvação. Povo santo de Deus, povo amado do Senhor, comunidade dos seguidores de Jesus Cristo, eis o nosso Deus. Eis o Deus
que, não se contentando em nos amar, assumiu a nossa humanidade, assumiu as nossas dificuldades, assumiu todas as nossas limitações, para nos amar de perto, para nos tocar com a sua graça, porque quem ama deseja estar perto. Quem ama assume tudo o que se passa na vida da pessoa amada. Deus, meus irmãos e irmãs, Ele ama cada um de nós. E esta é mais uma prova do seu amor. Povo santo de Deus, comunidade dos seguidores de Jesus Cristo, eu convido cada um de vocês a olhar neste instante para a imagem de nosso Senhor, preso, açoitado, maltratado. Olhemos para Jesus, meus irmãos e irmãs, peçamos a Ele um coração manso e humilde. Peçamos ao Jesus a capacidade de amar como Ele nos amou, a capacidade, meus irmãos e irmãs, de acolher e de viver a boa nova que Ele anunciou, não apenas por meio de palavras, mas principalmente por meio de suas obras, por meio de seus gestos. Este é o preço que Jesus está pagando pelas suas palavras, pelas suas obras e pelos seus gestos. Por isso, povo santo de Deus, filhos e filhas amados do Senhor, peçamos a Jesus que Ele nos conceda um coração semelhante ao dele. Peçamos a Jesus que Ele transforme a nossa vida, que Ele transforme a nossa personalidade, que Ele transforme o nosso jeito de ser, o nosso jeito de agir, para que em tudo nós possamos viver a graça que Ele mesmo nos comunicou. Um instante em silêncio, meus irmãos e irmãs. Vamos cessar a nossa voz. Vamos calar o nosso coração para que Jesus possa nos olhar. Para que Jesus possa, mais uma vez, entrar em nosso coração, em nossa vida. Para que Jesus possa nos tocar com os seus sofrimentos e possa nos ajudar, meus irmãos e irmãs, a fazer um encontro real e verdadeiro com Ele mesmo. Em silêncio, meus irmãos e irmãs, contemplemos a face de Jesus. Jesus, Jesus de Nazaré, o teu semblante eu quero ter, tal qual és tu, eu quero ser. Jesus, Jesus de Nazaré. Canta, povo santo. Jesus, Jesus de Nazaré, o teu semblante eu quero ter, tal qual és tu, eu quero ser. Jesus, Jesus de Nazaré. Vamos estender a nossa mão direita para a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo e pedir a Ele que nos conceda a graça de ser e de viver de modo semelhante a Ele mesmo, o Filho de Deus. Jesus, Jesus de Nazaré, o teu semblante eu quero
qual és tu, eu quero ser Jesus, Jesus de Nazaré. No ano 19 de Tibério César, imperador romano de todo o mundo, monarca invencível na Olimpíada 120, sob o regimento e governador da cidade de Jerusalém, presidente gratíssimo Pôncio Pilatos, regente na Baixa Galileia, Herodes Antipas, pontífice sumo sacerdote Caifás, Magnus do Templo, Alis Almael, Robas Acazel, Franquino Centauro, cônsules romanos da cidade de Jerusalém, Quinto Cornélio Sublime e Sisto Rusto, no mês de março e dia 25 do ano presente, eu, Pôncio Pilatos, aqui presidente do Império Romano, dentro do palácio e arquirresidente, julgo, condeno e sentencio à morte Jesus, chamado pela plebe Cristo Nazareno e Galileu de nação, homem sedicioso, contra a lei mosaica, contrário ao grande imperador Tibério César. Determino e ordeno por esta, que se lhe dê morte na cruz, sendo pregado com cravos como todos os réus, porque congregando e ajuntando homens, ricos e pobres, não tem cessado de promover tumultos por toda a Galileia, dizendo-se Filho de Deus e Rei de Israel, ameaçando com a ruína de Jerusalém e do sagrado templo, negando os tributos a César, tendo ainda o atrevimento de entrar com ramos e em triunfo, com grande parte da plebe, dentro da cidade de Jerusalém. Que seja ligado e açoitado, e que seja vestido de púrpura e coroado de alguns espinhos, com a própria cruz nos ombros, para que sirva de exemplo a todos os malfeitores, e que juntamente com ele sejam conduzidos 2 ladrões homicidas, saindo logo pela porta sagrada, hoje antoniana, e que se conduza Jesus ao monte público da justiça, chamado Calvário, onde, crucificado e morto, ficará seu corpo na cruz, como espetáculo para todos os malfeitores, e que sobre a sua cruz se ponha em diversas línguas este título: Jesus Nazarenos, Rex Judeorum, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Mando também que nenhuma pessoa de qualquer estado ou condição se atreva temerariamente a impedir a justiça por mim mandada, administrada e executada com todo rigor, segundo os decretos e leis romanas, sob pena de rebelião contra o imperador romano. Eu, Pôncio Pilatos, prefeito da província romana da Judéia. Estimados irmãos e irmãs, esta foi a condenação recebida por nosso Senhor Jesus Cristo pelo Império Romano. Jesus, o Filho de Deus, está condenado hoje a morrer na cruz. Não há nada mais, meus irmãos e irmãs, que nós possamos fazer. Mas uma coisa nos cabe: retornar aos momentos anteriores à sua prisão para compreender os motivos de tamanha injustiça. Naquela noite, meus irmãos e irmãs, os passos eram apressados, rostos contraídos, uma preocupação intensa permeava aquela escolta de soldados que caminhava na noite densa. Eles tinham ordens expressas para prender um homem, mas não era um homem qualquer. O condenado pelo Império Romano
não usava armas, nem pressionava as pessoas para que elas o seguissem, mas ele, meus irmãos e irmãs, encantou toda uma nação. Ele abalou as convicções de seus líderes, ele destruiu os preconceitos sociais, ele propôs princípios de vida, ele discursou sobre as relações humanas de uma maneira nunca antes vista. Este homem, meus irmãos e irmãs, é Jesus, o Nazareno, chamado pelo povo de o Cristo, o ungido, o enviado de Deus. O lugar onde aconteceu esta prisão, meus irmãos e irmãs, é Jerusalém, uma das maiores e mais importantes cidades do mundo antigo. Jerusalém era o berço de uma cultura milenar. Os seus habitantes se vangloriavam das conquistas do seu passado. Porém, meus irmãos e irmãs, estas glórias nunca mais voltariam. Agora, Jerusalém se encontra sob o jugo do Império Romano, tratada como uma cidade qualquer, o seu povo sendo humilhado a cada dia. E ali, meus irmãos e irmãs, apareceu alguém que mudou a rotina da cidade. Apareceu alguém que mudou a rotina daquelas pessoas para sempre. Só se falava a respeito de um homem que havia realizado coisas inimagináveis. Só se falava de um certo Jesus de Nazaré que se esforçava em vão para não ser assediado. Quando Jesus abria a boca, meus irmãos e irmãs, ele incendiava os corações. Quando Jesus abria a boca, as pessoas se acotovelavam para poderem ouvi-lo. O carpinteiro de Nazaré, meus irmãos e irmãs, filho adotivo de José, sabia muito bem entalhar a madeira com as mãos, e com as suas palavras, Jesus, o carpinteiro, entalhava a emoção humana e o coração das pessoas. De tal modo, meus irmãos e irmãs, que todos naquele tempo se perguntavam: como pode alguém de mãos tão ásperas, como pode alguém tão simples, tão rude, ser tão hábil ao penetrar os segredos do coração humano? Mas por outro lado, meus irmãos e irmãs, a sua doçura e a sua afabilidade não comoveram os líderes daquela sociedade, que tentaram por diversas vezes e em vão condenar Jesus por apedrejamento. Procuravam fazer Jesus cair em contradição, tropeçar nas próprias palavras. Contudo, a inteligência do Filho de Deus os deixava atônitos, perplexos, cheios de raiva, cheios de ódio. E a fama daquele homem que se dizia Filho de Deus aumentava a cada dia. Centenas de pessoas aprendiam a colocar em prática a sua cartilha, a sua proposta de vida, a sua boa nova. Estava ficando, meus irmãos e irmãs, cada vez mais difícil para os acusadores de Jesus conseguir uma oportunidade para prendê-lo e condená-lo à morte. Entretanto, meus irmãos e irmãs, um fato novo deu sorte para os acusadores de Jesus. Um de seus seguidores resolveu traí-lo. Um daqueles que eram mais próximos ao Senhor reconheceu que junto a Jesus não poderia conseguir
nada daquilo que os seus interesses maldosos queriam. E por isso mesmo, Judas resolveu trair o Senhor. O amanhã, meus irmãos e irmãs, é um dia incerto para todos nós. Mas Jesus, o Filho de Deus, para espanto dos seus discípulos, ele afirmava que sabia de tudo o que iria lhe acontecer. Que homem é este, meus irmãos e irmãs? Que homem é este que é capaz de penetrar no túnel do tempo e antecipar os acontecimentos da história? Jesus, meus irmãos e irmãs, ele pressentiu que seria traído e por isso resolveu facilitar a sua prisão. Não devolveu com violência, porque Jesus tinha a plena convicção de que havia chegado o momento de passar pelo maior drama da vida de um ser humano, a morte. Todos fogem da condenação, todos relutam, mas Jesus, meus irmãos e irmãs, acolheu esta condenação com bondade, acolheu a injustiça com paciência, acolheu a maldade dos seus acusadores e transformou este sinal de maldade em sinal de salvação. Afastando-se da multidão, Jesus de Nazaré foi com os seus discípulos para um jardim nas proximidades de Jerusalém. Era uma noite fria e densa. Nesse jardim, meus irmãos e irmãs, o Monte das Oliveiras, Jesus voltou com o rosto para o chão e, gemendo de dor, orou profundamente a Deus Pai. Jesus preparou-se para suportar aquilo que para todos nós seria insuportável. Jesus sabia, meus irmãos e irmãs, que seria mutilado por seus inimigos e aguardou pacientemente a escolta dos soldados. Jesus, meus irmãos e irmãs, era um homem corajoso. Jesus era um homem que conseguia falar o que pensava, mesmo quando isso colocava a sua vida em risco. Ao longo da sua trajetória no mundo, Jesus disse aos fariseus que eram hipócritas, que limpavam o exterior do corpo, mas que não se importavam com o conteúdo do seu coração. Jesus, meus irmãos e irmãs, era delicado com todas as pessoas, até mesmo com os seus opositores, mas em algumas ocasiões ele precisou criticar com contundência a hipocrisia humana. Jesus disse que os mestres da lei judaica seriam drasticamente condenados, porque eles atavam pesados fardos para as pessoas carregarem, enquanto eles mesmos não se dispunham a mover estes fardos, nem sequer com o dedo. E quantas vezes, meus irmãos e irmãs, também nós não somos hipócritas, como os mestres da lei e os fariseus, exigindo das pessoas o que elas não conseguem suportar, e algo que nem mesmo nós somos capazes de realizar. Exigimos calma dos outros, mas muitas vezes somos impacientes, irritadiços, agressivos e grosseiros. Pedimos tolerância para todas as pessoas, principalmente para aquelas que são diferentes de nós, mas muitas vezes somos implacáveis, excessivamente críticos, incapazes de escutar o que o outro tem a nos dizer, incapazes de acolher com justiça e com retidão de caráter a versão do nosso irmão que porventura discordou de nós. Queremos que todas as pessoas sejam
estritamente verdadeiras. Mas muitas vezes, meus irmãos e irmãs, nós simulamos comportamentos, disfarçamos nossos sentimentos, fingimos emoções e, o que é ainda pior em nossos dias, falamos mal das pessoas, não apenas pessoalmente, mas até mesmo por mensagens virtuais, sem coragem de chegar para o nosso irmão e dizer aquilo que realmente temos contra ele. Desejamos que as outras pessoas valorizem o coração, valorizem o interior do ser humano, mas também nós, meus irmãos e irmãs, por inúmeras vezes somos consumidos pelo julgamento das aparências externas. Jesus, o Filho de Deus, sofreu com tudo isso. Jesus, o Filho de Deus, foi condenado à morte, justamente por todos esses pecados dos seus acusadores. Nós, meus irmãos e irmãs, precisamos reconhecer que às vezes nós damos muita atenção àquilo que as outras pessoas falam ou pensam de nós, mas não nos preocupamos com o principal. Não nos preocupamos com aquilo que pode realmente corroer a nossa alma, corroer o nosso coração, comprometer a nossa salvação. Nós podemos, meus irmãos e irmãs, muitas vezes, até não prejudicar os outros com o nosso farisaísmo, mas nós vamos, aos poucos, nos autodestruindo, quando nós não intervimos em nosso coração, quando não somos capazes de fazer uma verdadeira faxina em nosso mundo interior, retirando de dentro de nós sentimentos negativos, como a inveja, o ciúme, as rivalidades, o orgulho, a arrogância, a mágoa, o ressentimento. Quem não é capaz de fazer uma faxina em seu coração, será para sempre prisioneiro do pecado, será para sempre condenado pelas suas próprias palavras, condenado pelas suas próprias atitudes, condenado pela sua própria maldade, porque quem traz a maldade dentro de si, quem age na calada da noite para prejudicar o seu irmão, para condenar o seu irmão à morte, este mesmo um dia se torna vítima da sua própria maldade, se torna vítima da sua falta de transparência, se torna vítima da sua desonestidade. E o resultado de tudo isso, meus irmãos e irmãs, nós estamos vendo por aí, aqui e acolá, em muitas famílias, em muitos ambientes de trabalho, quem sabe até mesmo dentro da nossa comunidade de fé, relacionamentos frágeis, relacionamentos superficiais, relacionamentos que não são capazes de ser verdadeiros e duradouros. Jesus, meus irmãos e irmãs, o Filho de Deus, ao contrário do que muitas vezes nós fazemos, Jesus se preocupava com todas as pessoas que sofriam. Jesus gastava tempo procurando aliviar as dores dessas pessoas e resgatar a sua dignidade, estimulando-as a não desistir da vida, não apenas da vida terrena, mas principalmente, meus irmãos e irmãs, da vida eterna. Jesus desejava ardentemente que nenhum filho ou filha de Deus se sentisse menosprezado diante dos outros e por causa das dificuldades sociais. E nós, meus irmãos e irmãs, e nós que somos a comunidade dos filhos e filhas de Deus, nós que somos a comunidade
dos seguidores e seguidoras de Jesus Cristo no mundo de hoje? Será que nós somos capazes de ter essa mesma postura de Jesus em nossos dias? Quanto será, meus irmãos e irmãs, que nós ainda precisamos melhorar para atingir esta meta que é o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo? A emoção de Jesus, meus irmãos e irmãs, não possuía limites, ao passo que a emoção dos fariseus e dos mestres da lei, que condenaram Jesus à morte, era extremamente estreita. Jesus, o Filho de Deus, é o homem do infinito, enquanto os seus acusadores são pessoas obtusas, são pessoas de coração de pedra, são pessoas de mente fechada, pessoas incapazes de acolher a novidade da salvação que Jesus mesmo nos ofereceu. Se alguém quisesse ser discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e irmãs, tinha de alargar os horizontes do seu pequeno mundo e incluir aí, em primeiro lugar, Deus e as outras pessoas. Se alguém quisesse ser discípulo de Jesus Cristo, tinha de se deixar invadir por um amor a Deus que o impelisse a amar o próximo. E com isso, meus irmãos e irmãs, por todos esses motivos, nós compreendemos por que nosso Senhor Jesus Cristo incomodou tanta gente. Ele abalou os alicerces de uma sociedade inteira, seus preconceitos, suas convicções religiosas, suas convicções políticas. E aí está, meus irmãos e irmãs, a grande causa da condenação de nosso Senhor Jesus Cristo à morte: mostrar o amor de Deus em palavras e em gestos concretos. Porque Deus, meus irmãos e irmãs, Ele não enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para ser morto. Deus não é o Pai da morte. Deus é o Senhor da vida. Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo, meus irmãos e irmãs, para anunciar a boa notícia aos pobres, para curar as feridas da alma, para levar a liberdade aos prisioneiros do pecado e para proclamar o ano da graça do Senhor, como o profeta Isaías já havia profetizado lá no Antigo Testamento, séculos antes de nosso Senhor Jesus Cristo, anunciando fervorosamente o amor de Deus por meio das suas palavras e principalmente, meus irmãos e irmãs, por meio dos gestos salvíficos. Jesus, de fato, meus irmãos e irmãs, encontrou a condenação e a morte na cruz como a consequência natural das suas escolhas. Mas Deus, meus irmãos e irmãs, apesar de tudo isso, apesar de tanta maldade, apesar de tanta infâmia, apesar de tanta falsidade, Deus continua bondoso. Nós, homens e mulheres de todas as épocas e lugares, nós prendemos Jesus e o condenamos à morte pela nossa falta de amor. Ainda assim, meus irmãos e irmãs, graças à infinita bondade de Deus, Ele ainda nos concedeu a graça da ressurreição do Senhor. A ressurreição de Cristo, meus irmãos e irmãs, nos veio único e exclusivamente pela bondade de Deus e não por mérito nosso. Meus caros irmãos e irmãs, Jesus está preso. Jesus está condenado a morrer na cruz.
o destino dos piores malfeitores da sua época. O seu comportamento não agradou aquelas pessoas que tinham sede de poder e cultuavam o individualismo, cultuavam o egoísmo, cultuavam a falta de amor aos irmãos e irmãs. É sempre bom recordar também, meus irmãos e irmãs, que a postura de nosso Senhor Jesus Cristo chegou a incomodar até mesmo alguns dos seus discípulos. Chegou a incomodar até mesmo os que eram mais próximos, os que estavam todos os dias na convivência de nosso Senhor. O exemplo maior que nós temos, Judas Iscariotes, aquele que esperava que o Messias fosse capaz de recuperar a glória do reinado de Davi, o grande rei de Israel. Judas Iscariotes queria, meus irmãos e irmãs, que Jesus entrasse em Jerusalém com um exército poderoso, matasse ao fim da espada todos os líderes romanos e judeus e pudesse se sentar no trono de Davi e restaurar a glória política, restaurar o poder histórico do povo de Israel. E o que ele encontrou, meus irmãos e irmãs? Jesus Cristo, o Nazareno, falando do amor, falando do perdão, falando da não violência, falando não ao ódio, falando não ao pagar na mesma moeda. Diante da humildade de Jesus, meus irmãos e irmãs, Judas passou a odiá-lo e traiu o Filho de Deus por meras 30 moedas de prata. Vejam só, meus irmãos e irmãs, reparem bem, as maiores traições acontecem por pessoas próximas, por pessoas que são de confiança, por pessoas que são do convívio diário, por pessoas em quem nós depositamos o nosso amor, a nossa amizade, a nossa consideração. São irmãos, amigos, maridos e esposas. Donde menos se espera, vem a apunhalada nas costas, vem a traição, vem a condenação, vem a decepção. Os outros discípulos de Jesus, meus irmãos e irmãs, pediam ao Senhor que ele não se ocultasse, mas que pudesse se manifestar de maneira clara a todo o mundo, a todas as pessoas. Os discípulos de Jesus, meus irmãos e irmãs, queriam ver a cúpula judaica e as autoridades romanas se dobrarem de joelhos diante do poder de Cristo. Os discípulos desejavam ver o seu mestre no mais alto patamar, acima de tudo e de todos, para que quando ele estivesse lá, também os seus discípulos pudessem desfrutar da sua posição. Vejam bem, meus irmãos e irmãs, Jesus, o Filho de Deus, decepcionou os seus discípulos. Jesus, o Filho de Deus, rejeitou qualquer tendência a confundir o seu reino de serviço e de amor com os impérios corrompidos deste mundo. De fato, meus irmãos e irmãs, no reino de Deus não existe espaço para opressores e oprimidos. No reino de Deus não existe essa dualidade maléfica que tanto contamina as relações entre as pessoas. Essa separação entre maiores e menores, opressores e oprimidos, grandes e pequenos. Tudo isso, meus irmãos e irmãs, é fruto da limitada compreensão humana do que significa a autoridade, do que significa o poder, do que significa o serviço.
Isso tudo não é da vontade de Deus. Apesar de ser o maior, apesar de ser o Filho de Deus, Jesus, meus irmãos e irmãs, aceitou ter o mais baixo status social. Embora fosse o mais livre de todos os seres humanos, Jesus desejou ser o humilde servidor da humanidade. Os discípulos, meus irmãos e irmãs, assim como todos nós, muitas vezes em nossa caminhada de fé, os discípulos de Jesus não compreendiam como alguém tão grande se podia fazer tão pequeno. Porém, meus irmãos e irmãs, uma única vez Jesus aceitou estar acima dos seres humanos. Foi quando, pendurado na cruz, ele se tornou um espetáculo de vergonha e de dor. A pessoa que poderia ter o mundo a seus pés, Jesus, o Filho de Deus, preferiu, meus irmãos e irmãs, prostrar-se aos pés do mundo. E assim como Pôncio Pilatos afirmou lá na condenação de Jesus, que a sua morte deveria servir de exemplo a todos os malfeitores. Nós queremos pedir ao Senhor nesta noite, meus irmãos e irmãs, que a sua vida, que a sua humanidade, que a sua bondade e a sua doação nos sirvam de exemplo para nós que buscamos ser os discípulos e discípulas de Jesus no mundo de hoje. Jesus, meus irmãos e irmãs, está preso, carregando sobre os seus ombros os crimes dos seres humanos de todas as épocas e lugares. Portanto, meus caros irmãos e irmãs, que todos nós também possamos ser capazes de nos libertar de todo mal e de todo pecado que nos prendem ao mundo e nos afastam de Deus e nos afastam dos irmãos e irmãs. Sigamos os passos de Jesus, meus irmãos e irmãs, nesta Semana Santa que nós estamos apenas iniciando. Acompanhemos o Senhor até a sua morte de cruz, para que também sua ressurreição nós possamos estar presente, para que também na sua ressurreição nós possamos receber de Jesus a vida nova que somente Ele foi capaz de nos oferecer. Olhando para a face de Jesus, meus irmãos e irmãs, todos nós queremos pedir um coração semelhante ao de Cristo. Todos nós queremos pedir a Jesus autenticidade de vida e de fé, para que sejamos de fato seus seguidores e não apenas cristãos de nome, não apenas católicos de nome, mas homens e mulheres que procuram viver em tudo a boa nova de Jesus Cristo em suas vidas. Por isso, como fizemos no início, vamos mais uma vez olhar para a face de Jesus. Vamos contemplar o Filho de Deus condenado por nossos pecados. Vamos contemplar os seus sofrimentos, que são também os nossos. E vamos pedir a Jesus, meus irmãos e irmãs, mais uma vez, que Ele nos conceda um semblante semelhante ao dele. Jesus, Jesus de Nazaré, o teu semblante eu quero ter, tal qual és tu, eu quero ser. Jesus, Jesus de Nazaré. Canta, povo santo. Jesus, Jesus de Nazaré, o teu
mão para Jesus. Jesus, Jesus de Nazaré, o teu semblante eu quero ter, tal qual és tu, eu quero ser. Jesus, Jesus de Nazaré. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remiste o mundo. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remiste o mundo. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remiste o mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós vamos agora entrar para a igreja de Nossa Senhora das Dores. Vamos ouvir o coral campanhense entoar o moteto do depósito de Nosso Senhor. Em seguida, com muita calma, com muita tranquilidade, vamos fazer a nossa veneração da imagem do Senhor preso. Nós pedimos a gentileza de você não retirar nenhuma flor, nenhuma planta que está presente no arranjo. Cantemos. Nós vamos adentrar a Igreja das Dores para a veneração da imagem de Nosso Senhor. Eu gostaria de recordar, por fim, que amanhã teremos procissão da penitência e missa às 5h30 da manhã. E à noite, às 19h30, missa aqui na Igreja das Dores, com a participação dos homens, que em seguida seguirão em procissão com a imagem de Nosso Senhor, e missa na Catedral, também às 19h30, com a participação das mulheres, que levarão a imagem de Nossa Senhora das Dores até o local do encontro, onde nós ouviremos o sermão. Vamos com muita piedade, muita fé e muita devoção participar deste momento de veneração da imagem de Nosso Senhor. Gostaria de recordar
Na Igreja das Dores nós temos a presença do Santíssimo Sacramento, por isso vamos entrar em espírito de oração. Não vamos ficar conversando dentro da igreja, vamos rezar diante da imagem de Nosso Senhor e logo em seguida vamos nos dirigir para as nossas